Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos tratar um pouco aí sobre o assunto eleições. Tem um vídeo aí rodando na internet de um abraço, né, muito bacana entre o Levenciano e o Pedrinho, né, os dois ali na última partida do Vasco em casa contra o Botafogo, tiveram um encontro. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, e sobre uma possível união. Será que é algo que pode acontecer aí antes da eleição que vai acontecer nesse final de semana? E também vamos falar bastante sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que começa hoje aí, né, mas com jogos importantes para o Vasco somente amanhã. E também vamos falar muito sobre a próxima partida contra o América Mineiro, jogo que acontece domingo, já com todos os ingressos esgotados, né? Em menos de 2 horas, torcedor vascaíno aí já comprou todos os 21 mil ingressos colocados à venda aí para esse jogo aí, que é muito importante para o nosso Vascão. Então já quero convidar você a assistir, acompanhar o nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro aí de todas as novidades, de todas as informações. Peço também a sua ajuda, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo, e convido você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família vascaína. Só você correr lá embaixo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se e não esquecer também de ativar o sino das notificações para você sempre receber um aviso, né, um recado do YouTube assim que os nossos vídeos forem postados aqui no YouTube de manhã, de tarde e no período da noite, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre rodada, né? Rodada que começa hoje, mas com jogos aí que não interferem nessa briga, né? Lá embaixo da tabela, né? Teremos alguns jogos até importantes para o Campeonato Brasileiro, né? Duelos aí como Flamengo e Palmeiras, que estão brigando lá em cima. Tem o Red Bull Bragantino também, né? Que tá brigando lá em cima. Tem jogo do Botafogo, tem jogo do Grêmio, né? Mas o que importa realmente para o Vasco nessa rodada, né? São os jogos de amanhã, de quinta-feira, né? Teremos ali Goiás e Santos, confronto direto, né, nessa briga contra o rebaixamento. Teremos Bahia e Cuiabá, mais um confronto direto, né, mais uma briga ali de dois times que estão ali nessa situação desconfortável. E teremos o Corinthians em casa encarando o Galo, né, encarando o Atlético Mineiro, que está brigando lá em cima, né, por vagas de Libertadores. E o Corinthians, se perder amanhã, vai se complicar, e vai se complicar muito, né? O Corinthians, que chegou a ter ali quase 8 pontos de vantagem para o Vasco, tá vendo essa vantagem diminuir, né, o Vasco encostar. Lembrando que Vasco e Corinthians ainda vão se enfrentar daqui a 4 rodadas, jogo que será em São Januário. Então, todas essas partidas, como eu falei, vão acontecer amanhã, né, algumas no finalzinho da tarde, outras ali no período da noite. Vou acompanhar todos os jogos, vou assistir todas essas partidas ali com o meu secador ligado, né, torcendo para que Goiás e Santos pelo menos empatem, né, que seria um melhor resultado para o Vasco. Mesmo o resultado de empate seria muito bom para Bahia e Cuiabá. E o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, né, é óbvio que a vitória do Galo é o que melhor, né, seria aí para o Vasco nesse momento na competição. E lembrar vocês que nessa quinta-feira também nossa parceira do canal, a 1xBet, vai estar aí fazendo um sorteio de 5 camisas oficiais do Vasco, né? Serão 5 uniformes ali que dos camisas negras, né? Aquela camisa que o Vasco agora jogou contra o Botafogo. E para você participar, para você, quem sabe, ganhar uma dessas camisas, é só você se cadastrar lá na 1xBet usando o código promocional Mário Vasco quando você fizer o seu primeiro depósito num valor mínimo de R$10. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da 1xBet para você se cadastrar e o código Mário Vasco, né, para você colocar lá no seu depósito quando você for ali fazer ali a sua fezinha, né, quando você quiser fazer o seu palpite esportivo em qualquer jogo, nesses 3 jogos de amanhã, no próximo jogo do Vasco contra o América Mineiro, e quem sabe amanhã você já leva uma camisa linda para sua casa. Falar um pouquinho agora de Vasco e América Mineiro, né, porque o Vasco vai para cima, o Vasco precisa dessa vitória, né, uma vitória que pode não só tirar o Vasco em definitivo, né, dessa situação desconfortável, né, o Vasco pode abrir uma vantagem muito bacana ali para os clubes que estão nessa situação difícil, Cruzeiro, Santos, Bahia, o próprio Goiás, né, o Vasco vencendo o América Mineiro, a gente pode dar um salto
tão grande na tabela, né, que pode colocar a gente já vislumbrando uma possível vaga de Sul-Americana. Não quero falar muito sobre isso, né, mas enfim, a briga agora é para não cair, mas quem sabe aí, né, com essa vitória a gente já possa encostar nos times um pouco ali mais à frente, né, o próprio Cuiabá, como eu falei, que está com 41 pontos nesse momento. E para o jogo de domingo, né, o Ramon Dias, graças a Deus, vai contar já certo com o retorno do Rossi. Inclusive o Rossi vai dar uma entrevista coletiva nessa quinta-feira, né? Vai falar com a imprensa, vai falar ali sobre essa volta dele depois ali de 4 partidas sem atuar, né? E outro jogador que também o Ramon Dias quer contar e deve contar é o Marlon Gomes, né? Não está 100% confirmado, mas a tendência é que o Marlon também esteja disponível, né? Esteja relacionado para esse jogo de domingo. As dúvidas são Capasso, não sabemos se ainda terá chances de jogo, e também o Eric Marcos, né, que se lesionou na última partida, está fazendo tratamento intensivo, né, de fisioterapia, gelo, ultrassom, e tem chance de ser relacionado, mas ainda assim, né, a tendência é que mesmo que vá para o jogo é que fique no banco de reservas e que o Rossi ganhe a vaga de titular. E notícia muito boa aí sobre a partida, que hoje os ingressos foram colocados à venda, né, para esse jogo de domingo contra o América Mineiro. Em menos de 2 horas, isso mesmo, em menos de 2 horas, a torcida do Vasco já esgotou, né, já comprou todos os ingressos, ou seja, mais uma vez teremos Caldeirão lotado, teremos São Januário 100% empacotado, torcendo, apoiando, celebrando aí essa vitória que com certeza o Vasco vai trazer pra gente. E agora falar sobre essa situação de política, né? Essa situação aí de uma possível união, né? Eu vou colocar para vocês aqui agora esse videozinho, um vídeo bem curtinho, acho que são 10 segundos, 15 segundos desse encontro que aconteceu entre o Pedrinho e o Levenciano aí nesse último jogo agora entre Vasco e Botafogo, e depois eu vou voltar aqui para comentar aí e dar minha opinião sobre isso. Eu falei pra caralho dele e ele foi falar. Então, tá aí, né, um vídeo, né, desse encontro, pessoas em volta, pessoas tirando foto, um encontro que, cara, para mim, mesmo que até o final de semana, né, quando teremos as eleições do Vasco, a gente não tenha uma união, né, mesmo que os dois não deem as mãos e de repente selem um acordo ali para um ser o presidente, o outro ser o vice, é um vídeo que, cara, já me traz uma certa paz interior, né, parece que aquele clima hostil, aquele clima de briga, aquele clima de confusão das eleições do Vasco, parece que não vai acontecer, né, nessa próxima eleição aí entre o Pedrinho e o Levenciano. Eu sei que os apoiadores, né, as pessoas que muitas vezes estão por trás dos candidatos, que geram esse clima, né, que geram esse tumulto, essa confusão, mas fiquei muito feliz com esse abraço, né, parece que os dois trocaram uma ideia ali no pé do ouvido, os dois muito sorridentes, né, então, mais uma vez, cara, eu aqui fiz um vídeo no final da semana passada, falando um pouquinho sobre a minha opinião em relação às eleições. Eu falei que para mim o ideal seria uma união. Eu acho que o Pedrinho e o Levin são dois caras que tem muito para somar, os dois aí tem muita experiência. Eu acho que o Pedrinho tem uma experiência gigante na parte de futebol, de conhecer muita gente nesse meio, é um cara que entende muito dessa área. O Levin já é um cara mais da área do direito, né? Um cara ali que foi advogado, é advogado durante muitos anos, né? Inclusive foi advogado de jogadores do Vasco, como o Edmundo, né? Então, eu acho que se os dois, cara, se unissem, se os dois dessem a mão, os dois ali têm ideias boas, projetos bons, eu acho que seria o melhor pro Vasco, né? E como eu falei na semana passada, se os dois deixassem, de repente, interesses próprios de lado, deixassem ali as vaidades de lado e dessem as mãos ali, não importa para mim se o Levin vai ser o presidente ou o Pedrinho vai ser presidente, mas para mim o importante é que os dois colocassem o Vasco em primeiro lugar e de repente aí fizessem essa união acontecer. Eu fico aí na expectativa, né? Fico no aguardo. Quem sabe eles aí adotem esse posicionamento, né, que eu sugeri aqui no canal. Mas como eu falei, só esse videozinho aí já me deixa muito contente, muito feliz, né, de ver os dois se abraçando, né, os dois conversando sem clima de briga, sem clima de desunião, que é o mais importante para o nosso clube. E aí, sua opinião? Você apoia uma união? Você acha que seria bacana? Deixa nos comentários, quero saber o que você pensa sobre isso. E, mais uma vez, peço para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e quem quiser participar lá do sorteio da 1xBet, corre lá no primeiro comentário fixado,
clica no link, faça o seu cadastro. Lembrando que qualquer valor que você depositar acima de R$10, você também ganha um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$2.000. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!